Vamos dar início, então. Mais uma vez, digo que não é fácil para mim estar aqui falando, né? As pessoas acham que eu não sou envergonhada, mas eu tenho muita vergonha, né, Simone? Então, vocês podem pedir para eu cantar. Mesmo assim, sempre estou tremendo. Eu sempre subo aqui quase tendo um treco. Mas falar é um pouco difícil. Mas quando o Rony e o Kim me chamaram para convidar, foi a frase que eu disse: ai, Jesus, por que eu falei eis-me aqui? Agora, segura, né? Então, eu cheguei na minha casa. Antes de eu pedir para você sentar, eu quero contar isso. Eu cheguei em casa e eu pensei: o que eu vou falar, Jesus? O que eu vou falar? E daí a gente, né, jantou com a Alice, né, a gente foi dormir, botei a cabeça no travesseiro, alguém falou assim: chamado. Aí eu, Sinei, tá falando. Alice. Aí eu pensei: meu Deus, o que está acontecendo? Aí veio de novo a palavra no meu ouvido: chamado. E eu disse: então, vamos lá. E vamos falar sobre chamado. Pelo que eu estava escutando, eu acho que esse assunto também estava acontecendo aqui no Esquenta. E eu tenho certeza que é o Senhor confirmando a palavra desta noite, o que Ele tem para falar em nossos corações. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, então, em Jeremias 1. Eu ia ler apenas um versículo, mas eu decidi ler um pouquinho mais. Amém? Estão à procura? Amém? Lá em Jeremias 1 diz: a vocação e a primeira visão de Jeremias. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 1/10, de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor derrame da graça dele sobre as nossas vidas, que nós possamos estar com o nosso ouvido carnal e o nosso ouvido espiritual aberto nessa noite. Que a palavra venha a ser plantada em nosso coração e que nós possamos dar frutos. Amém? Eu quero convidar você a tomar o seu assento. E para mim ler este versículo, na verdade, este capítulo, ele tem ainda mais um pouquinho lá, até o versículo 19. Mas eu escolhi esse trecho e, na verdade, o que mais me toca, né, é o que eu acho que chama um pouco mais a atenção de todos, é que desde o ventre o Senhor nos conhecia e nos chamou. Eu creio que todos aqui me conhecem, né? Que a pessoa anda por tudo quanto é canto, a pessoa fala com todo mundo, mas eu sou assim. Mas talvez alguns não sabem quem sou ou a minha história. E quando o Rony falou para mim, eu disse: mas o que eu vou falar? E o Rony disse: conta o teu testemunho. Eu pensei: mas Senhor, eu vou encaixar o meu testemunho aonde? E o Senhor me deu esta palavra. Como todos sabem, meu nome é Alessandra Fagundes Moreira Cristofolini, não é fraco. Tenho 30 anos e eu estou aqui nesta
30. E eu estou aqui nesta igreja desde os 4 anos de idade. Antes de eu entrar aqui, eu tenho certeza que o Senhor, como diz a palavra, já me conhecia, já sabia quem eu seria, já sabia o que eu faria, já sabia para onde eu viria. A minha mãe, alguns conhecem, minha mãe tem uma escoliose na coluna por conta de uma poliomielite, que foi o quê? Que todos chamam de, esqueci a palavra, paralisia infantil. E a minha mãe engravidou de mim, e como alguns dizem, o médico falou, não era uma casa, era uma kitnet, porque não tem espaço. Vocês conhecem a minha mãe, a coluna dela é toda cheia de curvas e não tinha como manter a Alessandrinha ali dentro daquela barriguinha. E até que um dia minha mãe foi em um médico ortopedista, ele deu uma folha para ela e disse, vai no hospital e leva essa folha. Minha mãe foi sozinha, porque ela achava que aquela folha era um exame. E quando ela chegou lá, a enfermeira falou para ela assim, você veio sozinha? E ela disse, eu vim fazer esse exame. Mas, como todos sabem, né, eu sou da área da saúde, então qualquer folha que me dão, eu já estou lendo assim. Mas quem não é dessa área, trabalha com outras coisas e não lê ali e tanto faz como tanto fez. Tem alguns que vão para o Dr. Google, tem alguns que não vão. E naquela época não tinha Dr. Google, né? Então a mãe falou, não, eu vim fazer um exame. Daí a enfermeira falou para ela, não, você não veio fazer um exame, isso é um aborto. E eu preciso que você tenha um acompanhante. Aí a minha mãe pegou a folha, veio para casa e ficou, se eu não me engano, 3 dias sem contar para ninguém. Até que perguntaram o que tinha acontecido e ela falou que queriam tirar o bebê dela. Ela foi até a médica dela, que é a doutora Lígia, que hoje é minha médica também, super abençoada. E a doutora Lígia tinha acabado de se formar. E ela disse, eu dou o meu certificado, mas essa criança tu vai ter. Nem que queiram tirar o meu certificado de mim, eu não sei, mas eu vou enfrentar quem precisar ser enfrentado. E a minha mãe foi, fez pré-natal fora da cidade, teve pressão alta, teve todo aquele... E com 8 meses, maravilhosa, linda, perfeita, eu vim ao mundo. Com 8 meses, dia 25 de junho de 1991. Calcula aí, Rudinei, é 30 anos, estou falando a verdade. E eu creio que o Senhor, lá no ventre da minha mãe, quando eu estava lá bem espremidinha, já tinha um propósito na minha vida. Quando eu comecei a andar, a minha mãe me levou até um médico que deu a folha para o aborto, abriu a porta, minha mãe e meu pai, e me mandou entrar andando. E ele colocou as mãos na cabeça e disse, meu Deus, o que eu ia fazer? Ele não tinha autorização. Para quem sabe, para quem é da área da saúde, o ortopedista não pode pedir um aborto. Ele pode conversar com o seu obstetra, conversar com o ginecologista, mas ele é um ortopedista. E ele fez esse pedido. E ele ficou desesperado quando ele viu eu entrando na sala dele andando. E aí se passaram alguns anos. E a minha mãe entrou nesta igreja e se sentiu bem. Entrou nesta igreja e se sentiu acolhida, entrou nesta igreja. E aqui permaneceu e permanecemos até hoje. Desde os 4 anos de idade. A minha mãe se batizou. Aqui eu falo só da minha mãe, gente, mas o meu pai sempre esteve presente. Porém, o meu pai, ele não é convertido, mas eu vou chegar lá. E aqui nós ficamos nessa igreja. Quando eu tinha... Eu não sei, gente, quantos anos que eu tinha. Mas eu olhava para a Lena e eu queria ser igual a Lena. Então eu pegava qualquer coisa que tivesse em casa. Na verdade, naquela época... E esse era o meu microfone, eu não entendia, né, gente? Meu pai usava aquilo, então tá bom, vamos lá. Era o que tinha. Aí depois virou Rexona e assim foi por diante, que era mais parecido com o microfone. E eu cantava. Eu colocava o meu microfone ali,
um papel, e eu cantava. Espírito, Espírito, que desce como fogo. A minha mãe tinha que cantar. Fogo, fogo, vem como em Pentecoste. A minha mãe tinha que cantar. Coste, coste, e enche-me de novo. E esse era o meu sonho. O meu sonho era subir neste altar e ministrar o louvor aqui em cima, nesta igreja. Não era para me aparecer, não era isso. Eu queria ministrar louvor, eu queria ser igual a Lena, eu queria cantar. E eu lembro que eu ficava sentadinha ali, na manhã com Deus, comendo uma bolachinha. Não gostava muito, gente, de ir para o culto infantil. Eu era meio antissocial, queria ficar aqui dentro da igreja, não queria ir com as crianças. Não sei porque que a minha filha agora não quer ir para o culto infantil. Alguém tira essa caneta de mim. Agora que eu lembrei disso, misericórdia. Senhor. Agora que eu lembrei. Gente, eu não ia para o culto infantil, eu não fui para o pré, eu não fui para lugar nenhum. E o tempo foi passando, foi passando. Aos 8 anos de idade, meus pais se separaram e nós nos firmamos ainda mais com Deus. Eu e meu pai, nós temos contato direto, né, Sinei? Meu pai, como diz a minha mãe, é que nem remédio, é 3 vezes por dia. Ele para na frente de casa, buzina, né, Simone? Aí a gente tem que ir lá, dar um beijo nele. Nananana. Então, ele é muito presente na minha vida. Porém, ele já veio algumas vezes aqui na igreja. Mas a minha fortaleza e a minha que eu me inspirava sempre foi a minha mãe, a minha avó, né, que eram as 2 pessoas convertidas que eu tinha pertinho de mim. E creio que estou aqui hoje porque elas dobraram o joelho e choraram muito pela minha vida. E aos 8 anos os meus pais se separaram, mas lá com 8 anos eu já começava a dar umas palhinhas aqui, meio assim. Nos juniores eu cantei, aí depois eu fui para os adolescentes, depois eu fui para os jovens, depois para o grupo de mulheres, agora estou esperando a terceira idade chegar. Aí foi o grupo da terceira idade. Eu já falei para o pastor, eu já passei por todos os ministérios. E agora, o que a gente vai fazer? E lá de pequenininha eu vinha, cantava ali, eu e o Felipe, que é o neto do pastor Higino, ele tocava violão e eu cantava, a gente cantava corinho, cantava nos juniores. Com 10 anos eu fiz a doutrina cristã, me batizei. Em 2007... o pastor Marlon era líder do Ministério de Louvor naquela época. Ele me chamou, conversou com o pastor Paulo, fizemos um período de oração. Fiz aqui o teste na frente de todo mundo que estava sentado ali. Cantei uma canção da Aline Barros. E entrei para o Ministério de Louvor da igreja, aonde estou até hoje. Porém, nós chegaremos neste assunto depois. Foi o que eu falei para o Rony e para o Eliakim. Por que que eu disse, eis-me aqui? Não estou entendendo o que eu fui fazer. Porque eu queria ficar ali, naquele cantinho, quietinha, sem ninguém me ver, se pudesse, atrás da cortina. De vergonha que eu tinha. Para subir aqui e falar boa noite, era a coisa mais desesperadora que eu podia imaginar. Se hoje já me dá um desespero para subir aqui, uma dor de barriga, tu imagina antes. E aconteceram algumas coisas na igreja, algumas pessoas saíram, algumas pessoas entraram, algumas pessoas saíram. Nananã. E nessa época já tínhamos outro líder do Ministério de Louvor, e ele me chamou e falou assim, é agora ou nunca, ou é você ou é você. Eu falei, mas eu falei para Deus não falar comigo? Eu já falei para ele, não me inventa moda, eu vou ficar lá, quietinha, era a minha oração, gente, eu juro para vocês. Eu dizia, Senhor, me deixa ali, que eu faço ali, eu vou embora, eu volto, eu faço ali, eu vou embora, eu volto, fechou. E ele falou, não, Ali, tu tem que me ajudar, eu preciso de ti, não tenho o que fazer. Ou é tu, e não sei, te vira. Eu falei, nossa, que jeito de me chamar, Senhor. E eu subi neste altar e eu ministrei. Não lembro quando que foi a primeira vez, não guardei essa data. E de lá para cá, estamos aqui ministrando louvor. Tenho muito para aprender. Tenho muito para crescer. Peço todos os dias para que Deus me encha cada vez mais, para que eu possa sempre ser uma pessoa melhor, uma esposa melhor, mais calma, mais tranquila, mais serena, uma profissional melhor, uma filha melhor.
E eu peço para o Senhor para que eu seja canal de bênção para cada um de vocês que estão aqui. E hoje Deus está me usando para falar. Eu achei que eu só ia falar 5 minutos. Eu acho que eu já passei, né? Acho que eu já passei. E com esse tema de chamado, eu fui pesquisar, eu fui estudar. E Deus falou comigo que nós precisamos entender o nosso chamado. Porque todos nós temos um chamado. É impossível que você não tenha. Porque se Deus te trouxe aqui, se você nasceu, se você tem saúde, se você está aqui, você tem um chamado. Mas talvez você acha que não tem. Talvez você já tenha tido vontade de desistir de vir para a igreja. Esses dias eu até falei para ele aqui, esses dias eu queria largar tudo e ir para casa e não quero mais. Não. Não é bem assim. Porque o que eu sempre falo no Ministério de Louvor, na empresa não é assim. Na empresa você discute com o seu colega, você fica de cara virada com o seu chefe, e no outro dia você volta. Ou não volta? Tem que voltar, não tem que? Meio emburrado, meio bicudo, mas você tem que voltar. E por que que aqui na igreja é diferente? A Alessandra cantou de novo Vitória no Deserto. Não aguento mais, não vou vir mais. Gente, é a minha música preferida. Eu vou cantar todo culto, se me deixasse. Não canto por causa desse povinho aí que não gosta que eu cante todo culto. Mas o Gustavo ainda deixa. Mas a Karen, ele e a Kim, eles não querem que eu cante todo culto. Vocês também. Mas, por mim, eu cantava todo culto. Tipo assim, se enjoarem, não posso fazer nada. É a minha música preferida. E você poderia levantar e falar, meu Deus, vai cantar de novo. Por isso eu pulo na presença do rei. Daí ela para o louvor, daí ela manda todo mundo pular. Eu não gosto de pular, mas ela manda pular, mas eu não gosto de pular. Vou embora, não vou voltar mais. E na empresa é a mesma coisa? Não é, né? Tem que voltar no outro dia. Vai lá, o paciente das 7 da manhã já é aquele abençoado. Ele vem chegando, o coração já vai acelerando. Aí tu fala, bom dia. E a pessoa olha com aquela cara, bom dia só se for para ti. Aí tu diz, vamos lá, temos 1 hora de atendimento, bora que é nós, bora, vamos lá, entendeu? E Deus vai dando força, e vai dando força, e vai ungindo a nossa cabeça. E vai dando força, e a gente passou o dia, você nem viu. No outro dia tem mais um dia de trabalho, no outro dia o paciente está lá de novo, no outro dia tem outro dia de trabalho, e a gente vai vivendo a nossa vida. E na igreja é a mesma coisa. Às vezes você entra aqui e dá de cara com o irmão lá na porta que não te cumprimentou. Daí você olha para ele e fala, a paz, irmão. Como é que tu tá? Tá bem? Se o irmão não te responder, glória a Deus, Deus te abençoe. Vem e senta aqui no banco. Entendeu? Porque nós precisamos começar a fazer a diferença. Porque o Senhor nos chamou para fazer a diferença. E às vezes a gente fica tristezinho, isso é normal. Mas a gente precisa fazer a diferença na vida do nosso próximo. Nós precisamos fazer a diferença na vida do nosso irmão. Nós precisamos fazer a diferença em quem está do nosso lado, em quem está na nossa casa. Não é sempre que o Sinei quer rir em casa. Não é sempre que ele está bonzinho, gente. Ele tem essa cara de bonzinho, mas não é sempre. Às vezes ele dá uns agudos assim, entendeu? Difícil, só mais eu, na verdade. Não, na verdade, sou mais eu. Mas ele faz a diferença na minha vida, porque daí eu brigo e ele olha assim pra mim, ó. Tipo, tá brigando sozinha, querida? Continua? Continua, o problema é teu? Mas isso é bom, não é? Porque ele já vai lá e, ó, joga um paninho, dá uma abafada no negócio e faz a diferença na minha vida. Tenho certeza que na vida do Rony e da Priscila também é assim, tem um mais esquentado. José Carlos e Simone ali também. A Simone é uma pessoa calma. José Carlos. Então, sempre tem, gente. Sempre tem. Em todo relacionamento. Sendo um relacionamento de amizade, sendo um relacionamento de trabalho, sendo um relacionamento de namorados ou casados. A gente sempre tem alguém ali, ó, fazendo a diferença. E esse alguém que vai fazer a diferença a partir de hoje é você. Amém? Amém? Amém, irmãos. Vamos lá. E estudandinho mais um pouco, estava ouvindo uma pregação e o pastor disse assim, Deus não chama quem está parado. Deus não chama quem está parado no celular o dia inteiro. Deus não chama quem está parado no PlayStation o dia inteiro. Deus não chama quem está sentado sem fazer nada o dia inteiro. Por quê? Mais uma vez comparando com uma empresa. Quem
Quem são os mais procurados em qualquer lugar, em qualquer cidade? É quem está trabalhando. Não é verdade, Rony? Então, tu vai olhar, o Rony vai olhar para mim, acabei de me formar, ele pode me dar uma oportunidade, né? Digamos que eu estou na área dele. Só que aí tu vai olhar um cara que tem experiência, que está crescendo na empresa, nananana, vai coçar o olho em cima do irmãozinho. Não é pecado, tá, gente? Estou só falando. Para você ser chamado, para você ser... Como é que fala quando sobe de cargo? Para você ser promovido, você tem que começar na empresa. Não é verdade? Às vezes nas empresas, assim, na Whirlpool, não sei, na Tupi, eles não falam assim, mas eu queria trabalhar de tarde. Não, mas entra. Entra nesse horário que depois eu te boto em outro. Daí já está aqui dentro, tá entendendo? Já está aqui dentro. E com a palavra de Deus é a mesma coisa. Às vezes nós achamos que nós precisamos ser chamados para aquilo que nós queremos. Não, mas o meu sonho mesmo é tocar bateria, meu também. Mas não tem como. Não tem. Não tem coordenação, queria tocar violão, mas meu dedo não estica. Então eu vou ficar cantando por enquanto, né? Mas aí você está aí no banco, daí você olha assim, meu sonho mesmo era subir lá e cantar. Ok. Mas eu não comecei subindo aqui cantando. Eu tenho certeza que ninguém... Pode ser que na vida de alguém já subiu e veio fazer o que Deus, tá ali. Colocou você ali. Mas eu já dei aulinha para as crianças. Ai, não me chama de novo. Obrigada. Eis-me aqui, mas tipo, já foi. Eu já dei aulinha para as crianças. Eu ajudava no grupo de mulheres a cortar não sei o quê, fazer cartaz, nananana. Eu já vim aqui ajudar a limpar a igreja. Antes de ser fisioterapeuta, eu trabalhava de diarista para ajudar minha mãe. Então, eu trabalhei 3 anos de diarista. Eu amava? Não amava. Trabalhei 3 anos na casa do pastor Marlon e da pastora Michele, vocês conhecem. Eu falei que ia sair de lá, daí o Mateus nasceu, eu fiquei o guri fez 1 ano, eu estava lá ainda. Porque eu gostava muito de estar junto com eles. Mas era o que eu queria para a minha vida. Eu não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, mas não, eu tinha outros planos para mim. Mas eu era ainda jovem, sei lá, ainda sou, né? Mas eu não lembro quantos anos que eu tinha. Foi antes de começar a faculdade, então creio que 16, 17 anos ali. Eu trabalhava limpando casa. E se alguma irmãzinha me chamasse para limpar a casa, não sei aonde, eu ia correndo, porque daí eu tinha mais um troquinho para ajudar minha mãe. Eu não saí da faculdade e já virei fisioterapeuta, que era o que eu queria ser. Foi muito pelo contrário. Eu fiz muita coisa. Trabalhei limpando a casa das pessoas, eu trabalhei numa confecção. Junto com o pastor Marlon, eu trabalhei na casa dele, trabalhei também na empresa dele de representação de roupa. Eu fiz de tudo um pouquinho assim, para ajudar a minha mãe. E no Ministério de Louvor não é diferente. No Ministério de Louvor não, desculpa, gente. Na igreja não é diferente. Às vezes a gente acha que a gente já tem que chegar e pá! Não. Vou chegar e já vou fazer o que eu quero. Não é bem assim. Quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para fazer a obra. E às vezes você pensa que, mas o que eu vou fazer? Alguma coisinha tem para fazer. Eu tenho certeza. Nem que seja para você vir, estou fazendo propaganda para o grupo de mulheres, falar lá para a Geisiane. A Geisiane está me vendo aqui, depois mostra para ela. As meninas, vêm aqui, vêm ajudar. A amiga está aqui, vice-presidente. Vem ajudar a cumprimentar as pessoas na porta, no grupo de jovens, vem ajudar a cumprimentar as meninas, o pessoal na porta. Não, mas é que eu sou envergonhada, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, então se oferece para fazer outra coisa. Rony, posso te ajudar a fazer... O Data Show. Data Show. Bom, vou te ajudar a passar o Data Show. Não, eu acho que deve ser fácil, né? Tipo assim, não é muito fácil, porque uma vez eu tentei e não consegui. Procurar os negócios lá. Mas Deus não nos chama para fazer o que nós queremos. Deus nos chama para fazer... Não é sobre nós, sobre o que nós queremos, sobre o que nós gostamos, sobre o que nós... amo fazer isso. Não. É sobre fazer a obra de Deus. É sobre aceitar o chamado do Senhor.
É sobre aceitar o que Deus tem para nós. E como eu disse, a maioria dos profetas que foram chamados, eles estavam trabalhando. Ou eles estavam lá na roça fazendo alguma coisa, ou eles estavam plantando, ou eles estavam cuidando dos animais. E de lá eles foram chamados para crescer, para serem profetas e para mudar a sua vida e a vida da sua família. E quando nós aceitamos o chamado de Deus, independente se é aquilo que queremos ou não, é a partir daí que a nossa vida muda. É a partir daí que a história da nossa família muda. É a partir daí que a nossa história muda. Como eu disse para vocês, eu já fiz um pouquinho de cada coisa na igreja. Já tive vontade de desistir várias e diversas vezes. Quando eu comecei a faculdade, eu fui lá e pedi para o pastor assim, ó, vou começar a faculdade. O senhor ora por mim? E a oração que ele fez foi a seguinte, que eu não fosse fisioterapeuta, que eu fosse uma serva de Deus vestida de fisioterapeuta. E eu tomei posse para mim naquele momento, aquela oração. Porque o meu maior medo, vou chorar. Minha mãe falou que eu fico muito estranha chorando. O meu maior medo era ir para a faculdade e me perder, gente, vocês não têm noção. O Rony, quem já fez faculdade aqui, curso técnico, tananã, eu tinha muito medo, gente. Não, vocês não têm noção. Eu dizia, não, eu vou para a faculdade, eu vou conhecer um pessoalzinho lá. Daí eu vou me perder? Vou me perder? Meu Deus, se eu não for filme, eu vou me perder. E agora o que eu faço? Eu orava todo dia. Aí, maior dificuldade, não vim na igreja. Vinha na igreja segunda no grupo de mulheres, terça no culto de oração. Quarta-feira era célula, era alguma coisa assim. Quinta-feira eu ia na congregação, sexta-feira eu vinha na igreja, sábado a gente já vinha de manhã para cá. Ensaiava para dança, ficava tarde, já ficava para os adolescentes, que já passava ali na porta e me andava para os jovens. E domingo tinha culto. Falei, o que eu vou fazer da minha vida? Agora eu não posso mais ir para a igreja à noite, porque eu vou estudar de noite, daí como é que eu vou fazer? E daí, meu Deus, daqui a pouco eu não estou mais indo para a igreja? Mas aquela oração do pastor eu tomei posse. Eu falei, se o Senhor me chamou, eu serei uma serva de Deus vestida de fisioterapeuta. E Deus vai me usar lá no meu trabalho para dar bom exemplo. Deus vai me usar lá na faculdade para dar bom exemplo. E, gente, se eu contar para vocês, fui para faculdade. O pessoal falava uns palavrõezinhos assim, né? E daí eles falavam assim, Alessandra, desculpa. Alessandra, desculpa aí, Alessandra, desculpa aí. Tudo que eles faziam de errado, eles falavam, Alessandra, desculpa. Desculpa, não queria falar, não, desculpa. Era para mim, mais um professor que era evangélico. Não, desculpa, gente, não queria falar isso, tá? E aí eu comecei a perceber que eu estava lá dentro para estudar, para me formar, mas como serva de Deus, porque as pessoas sabiam quem eu era. E eu nunca deixei de ser essa pessoa, assim. Tipo, fala com todo mundo, nananã, corre para cá, corre para lá, nananã. Mas eu era serva de Deus dentro daquela faculdade. Eu tentava dar o meu melhor exemplo, perfeito eu não era e não sou, né, gente? Meia fora da casinha, assim, no sentido de meia, né, desligadinha e nananã. Mas eu tentava dar o meu melhor exemplo, que eu acho que, para mim, é a melhor forma de você ganhar quem você deseja. É dando o seu testemunho, dando o seu exemplo. E como eu disse, desde o momento que eu aceitei o chamado do Senhor, a minha vida mudou, a minha família mudou, a minha casa mudou. Tem coisas para serem mudadas e transformadas? Tem muita coisa ainda. Deus me deu esse homem, lindo e maravilhoso, casei com ele. Tenho uma filha que é a minha cara, parecidíssima comigo. E tudo isso foi Deus que me deu. No momento que eu aceitei o chamado dele, Deus, desde o ventre da minha mãe, Deus já tinha traçado o que eu viveria, o que eu seria, quem eu seria, como eu disse no início. Hoje eu olho para trás e uma coisa que me entristece muito, acho que alguns passam isso aqui, para não dizer a única, mas eu acho que é a única, gente. Talvez tenha alguns em outras igrejas, eu não sei. Mas a minha turma de doutrina cristã era gigantesca. Era bem grande. E eu sou a única que estou servindo a Deus. Eu não estou falando isso para me achar, porque isso me entristece. Porque eu queria todos os meus amigos aqui junto comigo. E hoje a gente consegue acompanhar todo mundo pelas redes sociais e ver coisas que você às vezes não quer ver,
que os teus amigos estão fazendo, estão passando, o jeito que eles estão vivendo. E daí eu dobro meu joelho e agradeço ao Senhor. Eu digo, obrigada, Senhor, porque o Senhor chamou eu da mesma forma que chamou eles. Eu tenho certeza absoluta. Mas alguns aceitam e alguns ignoram o chamado de Deus. Alguns escutam e alguns fingem que não escutam, porque todo mundo escuta. Eu tenho certeza. Às vezes o pastor prega aqui e fala no teu coração a palavra, e tu finge que não escuta. Com várias coisas da vida da gente é assim. Na casa da gente é a mesma coisa. Com a nossa saúde é a mesma coisa. Você sabe que a sua saúde não está bem, mas você finge que está. Você sabe que a calça jeans está apertada para entrar, irmão. Mas você finge que não está. Você acha que está acontecendo com alguma coisa, mas você finge que não está. E pastor sobe neste altar, independente do pastor que seja, o pastor Laudírio, o pastor Paulo, o pastor Alex, as pastoras, sobem neste altar e falam a palavra que o Senhor dá para eles. Eles não vêm falar aqui em vão. Quando o Rony está aqui pregando, ou algum outro irmão está aqui pregando, hoje, a primeira vez que eu prego é hoje. E eu sei e entendi um pouquinho da dificuldade que é. Você vir e falar aqui, porque é uma responsabilidade gigantesca. Mas quando Deus usa o Rony, que é o teu líder, e te dá uma palavra, e você escuta e finge que não escuta. Porque continua vivendo da mesma forma que entrou, sai daqui, sábado que vem volta, e o outro sábado volta, e o outro sábado volta, e tipo, tô indo lá no grupo de jovens, beleza, levantando a mão, adorando. Mas e o chamado do Senhor? Deus me chamou para ministrar o louvor. Eu creio que este é o chamado de Deus para a minha vida. Com o propósito de ministrar cura, de ministrar libertação, de ministrar sobre a vida das pessoas e ser canal de bênção. E você também tem um chamado. É impossível que você não tenha. E além de, às vezes, fingir que não escuta o chamado de Deus, a gente coloca empecilhos também, como eu comentei lá no início. Eu até queria cantar. Mas o líder do louvor, não sei, não fala muito comigo. Eu queria ser diácono, mas não sei, Isabel não fala muito comigo. Eu queria trabalhar no jovens, mas o Rony só botou ele aqui lá em cima para falar. E começa a colocar, e mais uma vez eu digo, o chamado do Senhor não é sobre você, é sobre a obra dele. Não é sobre mim, é sobre ele, o que ele quer fazer. Então, digo e repito, um chamado você tem. Talvez agora aí onde você está, você vai lembrar que o chamado já veio na tua porta e bateu e tu não abriu. Ou que o pastor já falou algo que tocou no teu coração e tu finge que não ouviu. Ou que até alguém fora dessa igreja, talvez, né? Deus usa muitas pessoas, alguém da tua família, eu não sei. Porque isso acontece às vezes de alguém te chamar e conversar e ali tu, plim, esse é meu chamado. Mas finge que nada aconteceu. E aí eu te pergunto, quanto tempo tu vai jogar para frente o teu chamado? E se você ainda não sabe, porque pode ser que isso aconteça, não, eu tenho certeza que eu tenho um chamado, mas Senhor, não sei. Não sei ainda o que é. Te oferece para fazer alguma coisa. Porque o Senhor chama, escolhe e capacita. Talvez aquilo que você vai começar fazendo hoje, como eu comecei dando aulinha lá para as crianças. Gente, Deus abençoe as professoras, porque vocês são top, show de bola, porque é uma coisa minha, entendeu? Uma coisa minha. Eu pensei em fazer pedagogia, mas não deu. Fazer fisioterapia. Né? Deus abençoe as professoras. Agora eu tenho Alice em casa, sei que não é fácil. Imagina com 10, 15 dentro da sala. Ontem eu fiquei lá em cima com a Alice. Meu Deus. Meu Deus. Talvez não é isso que você quer, ou é isso que você quer. Amém? Glória a Deus. Precisamos de pessoas para ajudar no ministério infantil. Ou não é cumprimentar as pessoas que você quer.
E você não precisa ser diácono, diaconisa para cumprimentar as pessoas. Você chega na igreja e vai dando paz para todo mundo. Quando eu era adolescente, as pessoas me chamavam de Miss Quadrangular. Não era por causa da beleza. Era porque eu falava com todo mundo. E a paz, irmão, paz, irmão. Paz, irmão, paz, irmão, paz, irmão, paz, irmão, paz, irmão. Eu ia um por um assim. Agora, às vezes, na correria, a gente acaba pecando, né? Porque chega aqui, vem aqui para cima, vem nota com a cara, corre daqui, corre de lá. E às vezes peca nisso. Mas você não... Lembre-se que o pastor não precisa te chamar aqui em cima. Mas ele não precisa te chamar aqui em cima e te elevar num cargo para você cumprir o teu chamado. Para você cumprir o teu propósito. Para você falar de Deus para as pessoas. Para você mostrar quem você é para as pessoas. Você precisa começar. Você precisa começar. Todo mundo aqui começou trabalhando de uma coisa que não gostava, começou estagiando. E hoje, quem sabe, alguns estão trabalhando no que queriam, no que gostam. Eu amo o meu trabalho. E assim é na obra de Deus.